Hoje a gente vai falar sobre o reino fungi. Já falei sobre o reino protista, falei de algas em uma aula, na outra falei sobre protozoários. E nessa aula, meu amigo, eu convido você a aprender tudo o que você tem que saber para gabaritar qualquer questão sobre fungos. Então, roda a vinheta, Charles Darwin. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Para quem não me conhece, eu sou Patrick Gomes e você está no canal de Biologia Geral. Um canal que tem aulas de Biologia para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior e também tem outros quadros que eu faço aqui no meu canal. Então, velho, se inscreve que vale muito a pena, beleza? E é claro, peço também, gentilmente, que você deixe o seu like. Deixar o like é muito importante para o canal ganhar visibilidade e os vídeos não serem desmonetizados. Então, por favor, deixa o seu like, beleza? Pessoal, hoje eu vou falar sobre um organismo extremamente resistente, muito cobrado em provas de vestibular. Isso porque o fungo ele é utilizado em diversas atividades humanas para a fabricação de bebidas e de alimentos. Então é um organismo que está sempre em evidência. Então, então possivelmente poderá cair alguma coisa desse organismo na prova do seu vestibular. Então pega a tua canetinha, pega o teu lápis, porque você vai fazer algumas anotações interessantes sobre esse assunto. E lembrando que essas aulas aqui estão no curso estão no meu curso do Biolodúvidas pré-vestibular. Já me perguntaram se tem atividades. Tem, existem atividades, existe um material dessa aula aqui que eu mandei no grupo do WhatsApp que nós temos, e nas terças-feiras no privado ocorre a correção. Então vai haver a correção dessa aula na outra semana. Patrick, eu caí aqui em 2030, o que é que tu tá falando? Não, velho, aqui é de um curso que tá tendo no ano de 2017, mas essa aula aqui serve para qualquer ano. Beleza? Então, caso você tenha interesse, o número está aqui embaixo do WhatsApp para você poder entrar no grupo, eu lhe colocar no grupo e mandar para você os materiais. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para as características dos fungos. Show! Então, bora nós aqui, meu gafanhoto. Eu espero que você tenha pegado o seu caderno e a sua caneta para poder fazer as anotações necessárias. Lembrando que eu não quero que você se torne um especialista em micologia, entendendo tudo sobre fungos. Não. Eu quero que você entenda o que é cobrado em vestibular e a gente tá aqui para ser bem objetivo. Então, olha só aqui esse monte de imagem aqui. Não é possível que você seja um retardado e não saiba que isso aqui são fungos. Só que, na verdade, os fungos, eles não são só assim dessa forma, não. Visíveis, não. Bonitinhos, não. Tem uma diversidade de fungos que sequer você consegue enxergar a olho nu. Então, bora para as suas características. Podem ser microscópicos ou macroscópicos, ou seja, você pode observá-los quando estão numa condição macroscópica ou você não pode observá-lo quando estão em uma condição microscópica. Não é porque o fungo ele é microscópico que ele seja pequeno, não. Ele pode ser microscópico, mas ele pode atingir grandes metros aí, mesmo sendo microscópico. Beleza? São eucariotos, ou seja, são organismos formados por células eucariontes, células que possuem envoltório nuclear e uma diversidade de organelas membranosas. Patrick, os fungos eles são uni- ou pluricelulares. Existem em formas unicelulares, que é aquele pozinho branco que todo mundo sabe que ali são as leveduras. A maior forma, no caso, as formas mais conhecidas são as formas multicelulares, que vai ser formada por hifas e micélios, que daqui a pouco eu vou estar mostrando para você aí a foto. Então, deixa eu colocar aqui o ponteiro. Então, caso te pergunte, fungos são eucariotos. Caso te pergunte, fungos são unicelulares ou pluri ou multicelulares. Que isso seja bem claro. Patrick, pode ser ao mesmo tempo as duas coisas? Não, meu filho. Ou é uni ou é multicelular, beleza? Muitas variedades de fungos têm parede celular com as células vegetais.
Porém, essa parede celular é composta por quitina. Olha só. O vegetal, ó, eu estou batendo aqui um vegetal, que é o birô aqui do meu quarto, ó. O vegetal, ele é formado também por células eucariontes. E o vegetal, por sua vez, tem parede celular, o que não acontece com as células animais. O fungo também tem parede celular. A bactéria também tem parede celular. A questão é que, como são organismos diferentes, a composição da parede celular vai ser diferente. No caso dos fungos, a parede celular é formada por quitina. O que molesta é quitina. Quitina é um carboidrato, é um polissacarídeo. São várias moléculas de glicose unidas formando essa estrutura. Coincidência ou não, os animais invertebrados também possuem quitina. Olha que interessante. O fungo possui uma estrutura que é presente em animais invertebrados. Então, pode ser que pergunte para você assim em uma prova: qual tipo de componente está presente na parede celular de fungos? Marque quitina, que é um polissacarídeo, que é um carboidrato estrutural de animais invertebrados. Então, Patrick, o que é um animal invertebrado? Brother, lembra aí da barata, do inseto, é tudo animal invertebrado. Capazes de armazenar glicogênio. Você que está vendo essa minha aula, você tem fígado e você tem músculos. O seu corpo, meu filho, armazena glicose ou na forma de glicogênio hepático, quando é no fígado, ou na forma de glicogênio muscular, quando é no músculo. Acredite, o fungo também armazena glicogênio. Como é que pode? O fungo, bicho, é foda. O fungo ele tem quitina na sua parede celular e tem glicogênio como armazenamento de glicose. Então pode ser que você veja assim numa prova: além dos animais, qual organismo possui glicogênio como armazenamento de glicose? Marca a opção fungos, beleza? Podem ser aeróbios, ou seja, podem consumir oxigênio para poder fazer os seus processos energéticos, ou são anaeróbios facultativos. Tem aluno que não entende o que é um anaeróbio facultativo. É aquele organismo que na ausência de oxigênio, ele acaba sobrevivendo porque elabora um outro processo. No caso dos fungos, o fungo na carência de oxigênio, ele vai elaborar a fermentação, que é um processo anaeróbio. E a fermentação daqui a pouco eu vou comentar. Então, fungos são aeróbios ou anaeróbios facultativos. Todos os fungos são heterotróficos. O que isso quer dizer? Que eles necessitam de matéria orgânica para poder sobreviver. Não faz fotossíntese. Então, a partir de hoje, fungos não são clorofilados, não tem cloroplasto, não tem clorofila e fungo não faz fotossíntese. Fungo faz respiração e faz fermentação. E são heterotróficos, ou seja, precisam de matéria orgânica. A digestão ela é extracorporal. Olha só, um fungo ele tem a capacidade de digerir moléculas externas ao seu corpo. Ele lança enzimas, essas enzimas elas caem em cima daquela matéria orgânica, eles começam a degradar, essas enzimas começam a degradar a matéria orgânica, transformando macromoléculas em micromoléculas, e o fungo, através de uma nutrição absortiva, absorve essa matéria orgânica. Então a digestão do fungo ela é extracorpórea, mas ela pode ser também chamada de digestão extracelular e intracelular. Vai depender muito da espécie. Tem espécie que tem digestão exclusivamente intracelular. E por que você colocou essa frase aqui, Patrick? Porque pode ser que você encontre algum exercício ou alguma prova citando essa questão aí. Como é que o fungo elabora uma digestão extracelular? Elabora lançando enzimas. E essas enzimas degradam a matéria orgânica que está lá próximo. Não é à toa que fungos são decompositores, assim como as bactérias. Os fungos podem ser decompositores ou saprófitos. Saprófitos é quando não faz mal. Parasitas, simbiontes e predadores. Parasitas porque os fungos vão estar envolvidos em diversas micoses. Tem as piedras.
piedra branca, piedra negra e por aí vai, que são infecções que o fungo pode promover no tecido das pessoas. Aí, dependendo da profundidade da infecção, é que vai ter o tipo de micose em específico. Os vestibulares, geralmente, não caem micoses, não. Então, nessa aula aqui, eu não vou falar sobre micoses. Simbióticas é quando o fungo se associa com outro organismo e ambos são beneficiados. Vou citar daqui a pouco um exemplo. E também são predadores porque eles se alimentam aí de diversas matérias orgânicas. Ok? Bom, se liga só aqui a imagem de um fungo. Esse fungo aqui é um fungo multicelular, ou seja, você consegue enxergá-lo. E esse fungo é formado por duas estruturas. Patrick, peraí, tu tá mostrando para mim a foto de um fungo grande. Mas existem muitos fungos que são unicelulares e são esféricos. Esse fungo aqui é um fungo que tem duas regiões. Tem o corpo região vegetativa, que é essa região aqui embaixo, e a região reprodutiva, que é essa que fica acima do solo. A primeira coisa que você deve saber é o seguinte: o fungo é feito de quê? O fungo é feito de estruturas chamadas de hifas. E essas hifas, elas vão dar origem a todo esse corpo aqui do fungo. Beleza? Olha só aqui. Existem dois tipos de hifas. Então, fungo é formado por hifas. Dependendo do grupo de fungos, as hifas podem apresentar dois tipos diferentes de organização: as cenóticas e as septadas. As hifas cenóticas são tubos contínuos sem divisões transversais. Olha aqui, ó, multinucleada. Olha o tanto de núcleo que vai ter aqui no citoplasma. E é um citoplasma junto com o outro. Diferente das hifas septadas, que possuem septos que dividem a massa citoplasmática. Então, eu tenho a hifa cenótica e a hifa septada. Sendo cenótica ou septada, o conjunto de hifas vai formar o que chamamos de micélio. Então, o micélio é o conjunto de hifas. Aí eu tenho esse conjunto de hifas aqui embaixo e esse conjunto de hifas aqui em cima. Então, eu tenho novamente o micélio vegetativo e o micélio reprodutivo. Porque essa parte aqui vai ser a parte que vai estar ligada à reprodução por meio de esporos, que eu vou estar contando daqui a pouco. Então, os esporos são as estruturas de dispersão dos fungos, são as suas sementinhas. É porque os esporos vão ser eliminados e vão germinar em uma outra região. As hifas correspondem à unidade formadora do corpo do fungo. O seu conjunto é chamado de micélio. Beleza? Então, hifas e micélios formam aí o corpo do fungo. Região vegetativa é aquela região que está ligada à nutrição do fungo, e região reprodutiva ligada à questão de reprodução. Ok? Olha só, como é que um fungo se reproduz? Cara, na maioria das vezes, a reprodução do fungo ela é assexuada. Assexuada que vai ter de vários tipos. Vai ter por brotamento, que é quando uma parte maior origina uma partezinha menor, e essa partezinha menor ela acaba se desprendendo da parte maior e vai estar dando origem a um novo fungo. Tem a fragmentação, que é quando um fungo ele é fragmentado e as duas partes se desenvolvem, e a esporulação. Geralmente a mais comum é a esporulação, que é quando esporos dão origem a novos fungos. Patrick, de que modo? De um modo assexuado. O esporo sofre mitoses e acaba dando origem aí a um outro fungo. E tem a sexuada, que é pela fusão de hifas. Então, olha só aqui. Os esporos, eles acabam sofrendo divisões do tipo mitose. Então, um esporo vai estar dando origem a outro esporo. Ocorre a germinação desse esporo no solo. Esse esporo vai estar dando origem a um micélio. E esse micélio, mais uma vez, vai estar dando origem a esporos. Isso no tipo de reprodução assexuada por esporulação. Um outro tipo comum é quando esses esporos eles acabam se fundindo com outro esporo. Aí isso aqui eu tenho uma reprodução sexuada, que é quando acontece a união de dois esporos haploides. Olha aqui, ó, N com N formou aqui um zigoto ou uma célula diploide, e essa célula diploide, chamada de esporângio, através de meioses,
vai estar dando origem aos esporos. E por sua vez, esses esporos aí podem estar dando origem a novos fungos. Então, fungo tem reprodução assexuada por meio de brotamento, fragmentação e esporulação. E fungo tem reprodução por meio de sexuada através da fusão de hifas. De todos aqui, o mais comum é o de esporulação, que é quando o fungo produz esporos, ok? Bom, a importância do fungo, Patrick. Os fungos são utilizados em indústrias como a panificação, cervejaria, farmacêutica e alimentos, entre outros. Então, o vinhozinho que você bebe, a cerveja que você bebe, alguns medicamentos, o primeiro medicamento também tem a ver com fungo, é tudo aí usado através da biotecnologia do fungo. O fábrico de cerveja e o de vinho e a aplicação da fermentação. Fermentação é um processo, no caso dos fungos, elabora uma fermentação alcoólica, no qual libera o álcool etílico e dióxido de carbono. No fábrico do pão, o dióxido de carbono é produzido pela fermentação, realizada por esse tipo aqui de fungo, provoca o aumento do volume. Então, o que provoca o aumento do volume da massa é o dióxido de carbono. Patrick, e a fermentação é alcoólica porque a gente come e não fica bebo? Porque o calor ele faz com que o álcool evapore. No fábrico do queijo são usadas diversas espécies de gênero penicilino, o qual também produz o antibiótico penicilina. Os fungos que servem diretamente de alimento, os cogumelos, podem ser cultivados ou selvagens, há venenosos e comestíveis. E também há os alucinógenos, que você come o fungo e acaba ficando doidão, beleza? E por fim, o que adora cair em prova, a associação fúngica. Eu tenho as micorrizas, que é a associação mutualística do tipo simbiótica de raiz de planta e certos fungos. Então, viu, a partir de hoje, micorrizas é a associação de raiz de plantas e fungos, e eu tenho os links, que são associações simbióticas também do tipo mutualística, entre fungos e algas. Então, links, fungos e algas, e micorrizas, fungos e raízes de plantas. Ok, pessoal? Essa era a mensagem sobre fungo que eu queria. Essa era a aula sobre fungos. Espero que você tenha gostado. Fui muito objetivo, sem contextualizar muito, dizendo para você o que você tem que saber para você poder acertar a questãozinha do vestibular. Se você gostou, deixe o seu like, comente e compartilhe e até o próximo vídeo. Eu fico por aqui, valeu e foi boa!